Você já parou para pensar por que uma simples bola é capaz de parar o planeta inteiro? A cada 4 anos, bilhões de olhos se voltam para o mesmo palco. Não por acaso, mas por paixão, drama e histórias que parecem roteiros de cinema. Heróis surgem, vilões caem. Nações inteiras vivem momentos que viram eternidade. E o mais impressionante, tudo isso acontece em 90 minutos. Essa é a verdadeira magia da Copa do Mundo. Você sabia que já existiram guerras interrompidas, tréguas políticas e até revoluções adiadas, tudo por causa de um jogo de futebol? Não é exagero. A Copa do Mundo tem esse poder quase místico de congelar o tempo. Durante alguns dias, o planeta inteiro respira a mesma emoção, grita pelos mesmos gols e chora pelas mesmas derrotas. É como se todas as fronteiras desaparecessem e só restasse uma coisa: a paixão. Esse fenômeno não nasceu por acaso. Desde a sua criação, a Copa do Mundo foi pensada como um espetáculo global, um evento que unisse culturas e acendesse rivalidades dentro das quatro linhas, em vez dos campos de batalha. Ao longo das décadas, ela se transformou no evento mais assistido do mundo, com recordes que ultrapassam até as Olimpíadas. Mas mais do que audiência, ela carrega histórias, memórias e emoções que nenhum outro esporte conseguiu reunir com tanta força. E é justamente por isso que entender como tudo começou não é apenas uma curiosidade, é uma viagem ao início da paixão mundial. Antes dos estádios modernos, das transmissões em 4K e das seleções milionárias, existiu uma faísca, um momento decisivo em que o futebol saiu das ruas e ganhou o mundo. E esse ponto de partida aconteceu em um pequeno país da América do Sul. Você sabia que a primeira Copa do Mundo da história quase não aconteceu? Em 1930, muitos países se recusaram a cruzar o oceano para jogar no Uruguai, e alguns jogadores chegaram ao torneio depois de semanas de viagem de navio. Ainda assim, o evento saiu do papel e mudou o futebol para sempre. Foi ali, em Montevidéu, que o mundo assistiu pela primeira vez a um campeonato que unia continentes. O palco era modesto, mas o impacto foi gigantesco. Com apenas 13 seleções participantes, a Copa de 1930 foi marcada por tensão, rivalidade e um clima político carregado. A final entre Uruguai e Argentina era mais do que um jogo, era um duelo de orgulho nacional. O Estádio Centenário foi tomado por quase 90 mil pessoas em uma atmosfera explosiva. O Uruguai venceu por 4-2 e levou o troféu em casa em meio a uma celebração tão intensa quanto simbólica. O futebol, enfim, tinha se tornado um espetáculo global. Um feito histórico aconteceu em 1950, no Maracanã, durante a final da Copa entre Brasil e Uruguai, quando o maior público já registrado em uma partida de futebol ultrapassava 199 mil pessoas. Um evento que deveria coroar o Brasil como campeão virou um dos maiores traumas da história do esporte. O silêncio após o gol de Giggia ecoou mais alto do que qualquer grito. E ali, o mundo percebeu que a Copa do Mundo também é feita de cicatrizes. Mas nem só de dor se constrói a grandeza. Em 1958, um garoto de apenas 17 anos chamado Pelé entrou em campo e mudou o rumo da história. O Brasil se recuperava da tragédia de 1950, e Pelé, com lágrimas nos olhos após a final, mostrava ao planeta que nascia ali uma nova era. A Copa deixava de ser apenas uma competição entre seleções, se transformava em um palco de redenção, superação e lenda. Cada edição se tornava uma narrativa épica vivida em tempo real. Foi a partir daí que a Copa se firmou como um espetáculo planetário. Os holofotes aumentaram, as torcidas cresceram e o mundo começou a enxergar no torneio algo além do futebol. Cada 4 anos, uma nova história. Mas o que fez esse espetáculo alcançar tantos corações ao redor do mundo não foi apenas o talento em campo, foi a forma como ele chegou até nós. Primeiro pelos rádios, depois pelas telas. E aí começa outra transformação. Você sabia que a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão aconteceu só em 1954 e mesmo assim em pouquíssimos países?
Até então, milhões de torcedores apenas imaginavam os lances descritos pelo rádio, criando cenas épicas nas suas mentes. Com o tempo, a imagem chegou às casas, primeiro em preto e branco, depois em cores, até alcançar a ultra-definição atual. A Copa evoluiu com a tecnologia e cada avanço mudou radicalmente a forma como vivemos o futebol. O espetáculo deixou de ser local e virou global. A chegada da TV a cores em 1970 fez da Copa do México um marco visual. Pela primeira vez, torcedores do mundo inteiro podiam ver as camisas vibrantes, os gramados perfeitos e os rostos dos heróis em detalhe. Em 2010, na África do Sul, as redes sociais entraram em campo, e em 2018, o VAR dividiu torcidas com decisões milimetricamente analisadas. Hoje, assistimos aos jogos com múltiplos ângulos, estatísticas ao vivo e inteligência artificial auxiliando decisões. A Copa virou também um espetáculo de dados, câmera lenta e emoção digitalizada. Mas mesmo com toda essa modernização, uma coisa nunca mudou: o coração bate mais forte. E quando a bola rola, nenhuma tecnologia substitui o grito preso na garganta. O mundo assiste, vibra, reage, como se ainda estivesse diante do rádio antigo, com a família reunida em volta. Mas enquanto a imagem melhorava, as emoções em campo também ganhavam novos ingredientes. E é aí que as rivalidades históricas entram em cena, acendendo paixões e dividindo nações. Você sabia que a Copa do Mundo já foi palco de rivalidades tão intensas que ultrapassaram o futebol e se tornaram símbolos políticos e culturais? Quando a Inglaterra enfrentou a Alemanha em 1966, o duelo carregava o peso da Segunda Guerra. Já em 1982, Brasil e Itália protagonizaram um confronto tão épico que, até hoje, divide opiniões e desperta emoções fortes. Essas partidas não eram apenas jogos, eram batalhas emocionais que refletiam muito mais do que táticas. Eram confrontos de identidade, história e orgulho nacional. Rivalidades como Brasil versus Argentina, Alemanha versus Itália, França versus Inglaterra se tornaram combustíveis para o espetáculo. Cada encontro carrega histórias de provocações, vinganças, redenções. O jogo entre França e Itália na final de 2006, por exemplo, terminou com a famosa cabeçada de Zidane, um gesto que dividiu o mundo e virou símbolo de tensão extrema. Em Copas, a derrota não é apenas um tropeço esportivo, é uma ferida coletiva. E a vitória, muitas vezes, representa um renascimento nacional. Esses embates criaram lendas, consolidaram ídolos e escreveram capítulos que nenhuma ficção ousaria inventar. O clima de guerra simbólica transforma cada lance em algo pessoal para milhões. Mas, em meio a tantos confrontos inesquecíveis, surgiram também nomes que transcenderam o jogo, nomes que viraram eternos, não apenas por vencer, mas por marcar a alma da Copa. E é exatamente sobre esses heróis imortais que vamos falar agora. O Pelé é o único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo. Você sabia dessa? Aos 17 anos, ele já chorava com a taça nos braços, e naquele momento o mundo conhecia um rei. Mas ele não foi o único. Maradona, com sua mão de Deus e o gol mais brilhante de todos os tempos, também deixou sua marca eterna. Zidane, Ronaldo, Iniesta, Messi, todos eles escreveram capítulos que vão além do futebol. Na Copa, um único lance pode transformar um jogador comum em lenda. Cada geração viu surgir o seu herói. Em 2002, Ronaldo superou lesões e críticas para se tornar o artilheiro e dar o pentacampeonato ao Brasil. Em 2010, Iniesta fez um país inteiro explodir de emoção com um chute que virou memória coletiva. E em 2022, Messi, enfim, realizou o sonho mais aguardado da sua carreira, consagrando-se como um dos maiores de todos os tempos. Não basta ser talentoso, é preciso brilhar quando o mundo inteiro está assistindo. A Copa transforma a pressão em eternidade. Esses nomes não vivem só em estátuas ou camisas, vivem na memória de quem viu, sentiu e se emocionou. Porque a Copa tem esse poder único de imortalizar gestos simples como um passe, um drible ou um gol. Mas, e quando esses heróis saem de cena, o que vem depois? O futuro do maior espetáculo da Terra está sendo redesenhado, e a próxima edição promete mudar tudo o que conhecemos até agora.
Você sabia que a próxima Copa do Mundo terá 48 seleções em 3 países diferentes e quase o dobro de jogos? Nunca houve uma edição tão ambiciosa e tão questionada. Com mais times, mais estádios e mais tecnologia, o torneio está se reinventando para um novo tempo. Mas será que com tantas mudanças, a magia vai continuar viva? Ou estamos entrando numa era em que o espetáculo corre o risco de se perder no excesso? A verdade é que o futebol mudou e a Copa também. Hoje, temos estádios inteligentes, transmissões em realidade aumentada, dados em tempo real e até inteligência artificial analisando o desempenho dos jogadores. A torcida já não grita só nas arquibancadas. Ela vibra nas redes, nos streamings, nos celulares. A emoção continua, mas em novas formas. O mundo assiste, reage, compartilha, como nunca antes. E o mais impressionante, mesmo com toda essa modernização, ainda somos movidos pela mesma paixão que começou lá em 1930. A Copa do Mundo continua sendo o maior palco dos sonhos, onde tudo pode acontecer. Mas agora, a pergunta fica no ar. O que você espera da próxima Copa? Qual foi a que mais te marcou? Comenta aqui embaixo, conta a sua história, o seu momento inesquecível. E se você também vive essa paixão, que une o mundo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem vibra com você a cada 4 anos. O jogo pode até acabar, mas a emoção, essa nunca termina.